Olá, essa é uma apresentação sobre a disciplina Estudos Avançados sobre a nova BNCC, da professora Camila Dalcin. Então, ao longo desse semestre, nós estudamos sobre a BNCC e como forma de avaliação da disciplina de Estudos Avançados, nos foi proposto a gravação de um vídeo-aula. Então, passaremos a falar em um primeiro momento sobre as diretrizes estabelecidas para o ensino de filosofia no Brasil, destacando alguns pontos importantes. Ou seja, vamos falar um pouco sobre o ensino fundamental, o ensino médio, os objetivos, os desafios. Para o ensino fundamental, de acordo com a BNCC, a disciplina de filosofia deve ser ministrada a partir do 6º ano do ensino fundamental, visando promover a compreensão e questionamento da realidade a partir de problematizações filosóficas. No ensino médio, a estrutura do ensino de filosofia do novo ensino médio foi alterada com a homologação da BNCC em 2018. A filosofia é parte dos componentes curriculares da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Os objetivos. O ensino de filosofia visa promover reflexão crítica a respeito dos fundamentos do agir humano. Ele também busca inspirar e determinar valores e ideias, ou ideais, como crítica ou análise. Os desafios. Apesar da sua importância, a filosofia é frequentemente questionada enquanto componente curricular. O exercício de rever os currículos sempre trouxe mudanças, tendo em vista a oscilação constante em relação à manutenção desse componente curricular como objeto de estudo nas escolas. Essas diretrizes demonstram que a filosofia ocupa um espaço importante na BNCC e no currículo escolar brasileiro. Em segundo lugar, gostaria de comentar sobre um ponto da BNCC que tem sido muito discutido ultimamente, que é a cultura digital, que é uma das 10 competências gerais que orientam o trabalho das escolas e dos professores. A cultura digital envolve o uso e a criação de tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma ética, significativa e crítica. Então, segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver habilidades tais como compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive soluções tecnológicas, com base nos conhecimentos das diversas áreas. Também precisa utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao conhecimento mútuo. Então, nós temos observado assim que essas habilidades
elas são importantes, muito importantes, para que os alunos possam participar ativamente na sociedade e no mundo do trabalho, pois elas estão cada vez mais conectadas e dinâmicas. Além disso, a cultura digital também contribui para o desenvolvimento de outras competências, como o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado. A BNCC também prevê que as escolas e os professores devem promover o uso pedagógico das tecnologias digitais, integrando-as aos currículos e às propostas pedagógicas, de forma a ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem. Para isso, é necessário que haja formação continuada dos profissionais da educação, a infraestrutura adequada, recursos didáticos e avaliações que considerem as especificidades da cultura digital. A implementação da BNCC e da cultura digital na educação brasileira é um desafio, mas também é uma oportunidade de transformação e inovação. Vamos observar assim que a BNCC tem sido um objeto de várias críticas. Então, vamos relacionar aqui algumas das principais críticas atuais. Primeiro, a metodologia de elaboração. A BNCC foi criticada por privilegiar especialistas e subalternizar o diálogo com as comunidades escolares. Segundo, implicações nos processos de avaliação, ensino e aprendizagem. A preocupação sobre como a BNCC pode afetar os processos de avaliação, ensino e aprendizagem. Em terceiro lugar, a homogeneização das matrizes curriculares. A BNCC é criticada por favorecer essa homogeneização dos conteúdos, o que desrespeita o multiculturalismo e as diversidades existentes nas escolas. A formação de professores e a autonomia das escolas. A BNCC é vista como uma ameaça à formação de professores e à autonomia das escolas, pois ela instaura uma lógica de centralização na educação escolar. Em quinto lugar, nós temos assim a falta de recursos e pouca formação. Os professores expressaram a preocupação com a falta de recursos e a pouca formação para implementar a BNCC. Então, também temos em sexto lugar a diminuição da idade de alfabetização. Há uma apreensão com a diminuição da idade de alfabetização proposta pela BNCC. Então, essas críticas, elas destacam a complexidade e os desafios associados à implementação da BNCC. A BNCC também tem impactos significativos no ensino superior no Brasil. Então vamos ver agora os impactos no ensino superior no Brasil. Processos seletivos à graduação. Então, existe uma lei que estabelece a obrigatoriedade de que os processos seletivos à graduação, como concurso vestibular, considerem o atingimento das competências e habilidades definidas na BNCC. Currículos dos cursos de licenciatura. A mesma lei também estabelece a obrigatoriedade de que os currículos dos cursos de licenciatura
considerem a BNCC como uma referência. Isso significa que os currículos dos cursos de formação de professores devem estar alinhados com a BNCC. Os prazos para a implementação. Existe uma resolução também que estabelece os prazos para a implementação da BNCC. E as turmas entrantes nas licenciaturas a partir de 2020 já devem ter em seus currículos plenos a BNCC como referência. A avaliação institucional e de acesso ao ensino superior. A BNCC também influencia a elaboração de exames de avaliação institucional e de acesso às instituições de ensino superior. Esses impactos demonstram que a BNCC tem um papel importante na formação de professores e na estruturação dos currículos dos cursos de licenciatura no Brasil. Então, diante disso tudo, nós podemos observar que a reação dos professores universitários às críticas da BNCC tem sido muito variadas. E dentre dessas críticas, então, variadas, nós vamos mencionar, dentre elas, assim, então, algumas que podemos classificar como as principais. A participação crítica. Alguns professores universitários têm participado criticamente de discussões sobre a BNCC, buscando sugerir mudanças que possam alterar o perfil do documento. Também temos a preocupação com a formação dos professores. Há preocupações sobre como a BNCC pode afetar a formação de professores. Alguns professores universitários expressaram preocupação com a falta de recursos e a pouca formação para implementar a BNCC. A crítica à metodologia da elaboração. A metodologia da elaboração da BNCC foi criticada por privilegiar especialistas, então, e subalternizar o diálogo com as comunidades escolares. Crítica à visão fragmentada do conhecimento. Então, também a BNCC é criticada por insistir em uma visão fragmentada do conhecimento. Então, temos aqui essas reações que destacam, então, a complexidade e os desafios associados à implementação da BNCC. Então, meus queridos, obrigada por terem me ouvido. Essa é a minha participação, então, para a aula da professora Camila. Um forte abraço, até a próxima.